Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para nós, nessa manhã, estarmos aqui para falar, ouvir e aprender da palavra do Senhor. Nesse programa, que é chamado Programa Palavra que Edifica. Um programa patrocinado pela ADSA Brasil, em especial Campo do Jardim Malha, que tem como pastor o nosso pastor, presidente de campo, pastor Roildo Paiva. Deus abençoe o nosso pastor, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. O programa Palavra que Edifica, ele estará sendo apresentado todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Compartilhe, faça parte, ouça a voz de Deus. Ore juntamente comigo nesse momento. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na tua presença. Pai, te agradecemos por esta noite de sono, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradecemos, ó Pai, pelos escapes, os livramentos, pela nossa família. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Abençoa este programa, abençoa todos que estão nos acompanhando neste momento, alcança vidas e famílias através deste propósito. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Roildo Paiva, e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Nessa manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra registrado livro de Paulo aos Gálatas. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia. Abra sua Bíblia junto comigo. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão,
temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, esse trecho que nós lemos, nesse texto, ele fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E nós sabemos que todo aquele que deseja ser bem-sucedido espiritualmente falando, todo aquele que deseja avançar, crescer na fé e na graça, no conhecimento, ele precisa se fortalecer espiritualmente e não deixar e nem realizar as obras da carne. Nesta manhã, nós lemos um texto, mas nós não vamos explanar as obras da carne. Eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é identificado como o quê? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele é identificado como virtudes ou qualidades morais e espirituais, cultivadas pelo Espírito de Deus na personalidade do cristão. Talvez você se perguntou nessa manhã o que seria o fruto do Espírito. São virtudes, são qualidades que o próprio Espírito de Deus cultiva na vida do cristão. Sabemos que um é completamente oposto ao outro. As obras da carne satisfazem a vontade da carne, a vontade carnal. E a obra do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo, agrada a Deus e alimenta o nosso espírito. E dá espaço para que o Espírito de Deus venha fazer morada e operar através das nossas vidas. Os dois são completamente diferentes, completamente opostos às obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos identificá-los? Observamos que quando Paulo deixa registrado, ele fala obras da carne, no plural. Obras são diversas, são muitas. E podem ser praticadas, você pode praticar uma obra da carne, 2, 3, ou praticar todas, por exemplo. São diversas. Paulo deixa registrado no plural as obras da carne. Mas quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele não usa no plural. Está no singular. O fruto. E ainda mais, usando o artigo definido o na frente da palavra fruto, ele particulariza o fruto. É único, é indispensável, é essencial, não existe outro. Não é um fruto, e sim o fruto, o único. Ele fala no singular, já nos dando uma lição aqui e nos revelando uma verdade espiritual sobre unidade. Aquilo que é do Espírito de Deus, o fruto
no singular, precisa ter unidade, precisa ter comunhão. E o nosso Deus é um Deus que ama a comunhão. O nosso Deus é um Deus que zela pela comunhão. O nosso Deus é um Deus que se manifesta através da comunhão. A unidade do corpo, que é a igreja, com Cristo que é o cabeça, é essencial e indispensável. Não só isso, mas a unidade entre os irmãos, entre o corpo da igreja, que são os membros, é indispensável. Por isso ele deixa bem claro e fala de unidade quando particulariza e escreve no singular o fruto do Espírito. E não só isso, nós vamos caminhar daqui por diante e vamos procurar entender um pouco mais sobre o fruto do Espírito. Vamos ler a palavra do Senhor, que está registrada em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos maus. Não pode a boa árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Observe que quando Paulo fala de fruto do Espírito, ele fala no singular. Mateus deixa registrado e fala sobre frutos no plural. Existe uma diferença. Vamos procurar entender? Não estamos falando do mesmo fruto. Frutos é uma coisa, fruto do Espírito é outra. O fruto do Espírito é diferente dos frutos. Mateus deixa registrado aqui no começo do versículo que nós lemos, no 15, ele fala sobre falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Deixa bem claro aqui sobre falsidade, sobre viver de aparência e o seu interior ser totalmente diferente. Nós sabemos que frutos, como deixou registrado aqui na palavra, ele tem que ser produzido pela árvore. E a palavra de Deus usa essa metáfora dizendo que nós somos como árvores. Que tipo de árvore é você? Os frutos são produzidos pelas árvores, mas está diretamente relacionado, porque se você é uma boa árvore e produz bons frutos, Deus encontrará uma boa terra para produzir o fruto do Espírito. Então vamos lá. O fruto do Espírito produzido através do Espírito de Deus. Só que se a gente
parar para meditar, ainda que tenha uma boa semente, alguém que planta, por exemplo, tenha uma boa semente, seja um experiente agricultor, tem as condições favoráveis para realizar um bom plantio, mas se a terra não estiver preparada, se a terra não for boa, aquela boa semente talvez não vingue. A experiência daquele agricultor não seja suficiente. Então, para que o fruto do Espírito, como Paulo deixa registrado em Gálatas, o fruto do Espírito ele venha ser plantado, ele venha ser produzido, para que ele cresça, para que ele apareça na sua vida, a terra, que é a sua vida, que é o teu coração, ela precisa estar preparada. Porque o agricultor é Deus. A semente é a palavra de Deus. Mas o teu coração, a tua terra precisa estar preparada. Precisa ser uma terra boa para receber esta boa semente, para deixar o bom agricultor trabalhar e para que o fruto do Espírito ele brote, apareça e alimente vidas. Prepare o teu coração, prepare a terra, tira aquilo que não agrada a Deus, talvez mágoa, ódio, rancor, angústias, tristezas, aflições. Existem coisas que nós que temos que fazer, existem coisas que Deus faz por nós. E a Bíblia deixou registrado aqui que nós conheceremos as árvores pelos seus frutos e não pelas obras. Perceba que relação interessante. Conhecereis as árvores pelos frutos e não pelas obras. Por quê? Esse versículo que nós lemos em Mateus 7,15, ele fala sobre viver de uma aparência, sobre os falsos profetas que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Existe uma concordância com as obras e o fruto. Por quê? Que nós somos conhecidos pelos frutos e não pelas obras. Porque as obras, cada um de nós fazemos. Agora, os frutos é Deus quem faz em nós. É preciso ter boas obras para que Deus produza os frutos através de nós. Mas existe a possibilidade de obras serem boas, mas uma árvore ser ruim, como Mateus deixou registrado aqui, os falsos profetas que viviam de aparência, por dentro eram lobos devoradores. Talvez até praticavam algumas boas obras para mostrar para os homens, mas os seus frutos não eram bons. Não tem como enganar a Deus, não tem como enganar ao próximo. Se você prestar atenção nesse trecho da palavra de Deus, você vai observar que algumas obras podem ser boas, mas podem ser lobos devoradores, com frutos ruins. Mas a partir do momento que você produz boas obras e forem sinceras diante de Deus, Deus começará a produzir bons frutos através da sua vida. Nós estamos meditando aqui sobre o fruto do Espírito, e agora eu estou discorrendo sobre os frutos
que uma boa árvore produz. Percebam que Paulo, em Gálatas, ele falou sobre as obras da carne, no plural, e sobre o fruto do Espírito, no singular, demonstrando unidade, comunhão, e deixando bem claro aqui que não são os frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é formado por 9 virtudes, não são 9 frutos. É um fruto formado por 9 virtudes, a qual nós lemos. E quais são essas 9 virtudes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Interessante ele falar sobre o fruto no singular, mas o fruto ele é formado por 9 virtudes. Talvez você seja um cristão que tem algumas dessas virtudes na sua vida. O fruto do Espírito, ele pode produzir uma ou outra ou todas essas virtudes na vida do cristão. Na terra, no teu coração. Só depende de você, só depende de mim. Vamos começar falando da primeira virtude. A primeira virtude que Paulo fala aqui é o amor. E não é por acaso. O amor é a primeira das virtudes. E por que será? Porque o amor, ela é a base. O amor é a base para todas as outras virtudes. O amor é o pilar na vida do cristão. Sem o amor, ou sem a primeira virtude, é impossível produzir as demais. Então, um cristão ou uma árvore que não tem essa virtude, que é o amor, não pode produzir as demais. Vamos ler a palavra do Senhor, que fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo vai falar sobre essa virtude. Vai falar sobre o amor e a importância. Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O que Paulo está dizendo aqui? Um metal que soa, apenas um som, apenas um barulho e nada mais, se eu não tivesse o amor. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Paulo está dizendo, você pode ter o dom de profecia. Você pode ter toda a fé. É possível alguém ter o dom de profecia, alguém ter toda a fé e não ter o amor. E Paulo está dizendo que de nada vale. Paulo deixa bem claro aqui que das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira virtude é a principal, indispensável, e sem ela as demais não poderão serem produzidas.
O amor é a principal. Glória a Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 2. Vai nos falar sobre isso também. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo não disse, tenham amor. Ele disse, andai em amor, como também Cristo vos amou. Em todo tempo, andai em amor. Em todo momento, em todas as circunstâncias, andai, estai em amor. O mesmo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, continua falando sobre o amor, que é a primeira virtude do fruto do Espírito. Colossenses 3,14, a palavra do Senhor diz assim, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, eu preciso crescer. Andai em amor. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, para que o fruto do Espírito, que é formado por 9 virtudes, a quais nós lemos aqui em Gálatas, para que esse fruto venha a produzir, você precisa estar em amor, revesti-vos de amor, praticar o amor, que é a primeira virtude. No mesmo capítulo de Gálatas, no capítulo 5, versículo 6 em diante, Paulo ele enfatiza a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Vamos ler? Gálatas 5, a partir do versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Está falando de uma lei judaica. Mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Paulo continua falando para eles, vocês corriam bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão ou poder de convencimento não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou, pois, perseguido ainda, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortado aquele que vos anda inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Percebe a importância dessa palavra amor, de entender, praticar, compartilhar, executar esse ato tão importante que é amar, e que é a primeira virtude das 9 registrado em Gálatas, do fruto do Espírito. O apóstolo João também deixou enfatizado sobre isso. O apóstolo João falou sobre essa virtude. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? 1 João, capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. É muito profundo isso, irmãos. Passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Existem coisas que eu não sei. Eu não enxergo o teu coração. Você não enxerga o meu coração, mas Deus enxerga o nosso coração. Eu posso demonstrar amor, mas não ter amor. E Deus, ele sabe muito bem. E se eu faço isso, demonstro, mas não tenho, não amo, eu estou na morte, diante de Deus. E morte significa separação. Você acha que está junto de Deus, mas está separado se você não ama o seu irmão. E amar o irmão não é o irmão que te faz bem, o irmão que te abraça, que come pizza com você, não. É o irmão que te persegue, que te calunia, é aquele que fala mal de você, que na tua frente é uma coisa, pelas costas é outra. Amar o irmão é amar ambas as situações, o que te faz bem e o que te persegue. E Deus, ele sabe, conhece o nosso coração. Veja a importância de se amar verdadeiramente. No mesmo livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: o que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Perceba que no começo desse estudo eu falei sobre obras, que também está registrado em Gálatas, obras da carne, fruto do Espírito. Eu falei sobre árvore que produz bons frutos, que já é no plural, é diferente do fruto do Espírito. E aqui Deus mostra na prática. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Como? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Uma boa obra da parte de Deus para conosco. Deus, ele requer boas obras para que o fruto ou os frutos sejam produzidos, e ele não somente requer, mas ele executa uma boa obra, oferecendo o que ele tem de melhor para nós, demonstrando o seu amor. Pegou o seu Filho unigênito, o que era único, o que era de melhor, e executa uma boa obra para nós. Que coisa linda! Deus, ele requer algo de nós, mas antes de requerer, ele mostra na prática, ele já executou. Mostra a justiça, o amor de Deus. Ele pede, mas ele também faz.
Vamos falar sobre a segunda virtude? Sobre o fruto do Espírito. A segunda virtude, primeira virtude que falamos é o amor. A segunda virtude é o gozo ou alegria. Algumas traduções traz como gozo e outras traduções como alegria. E a alegria é consequência do amor. E não se trata de uma alegria superficial. A alegria que é produzida através do fruto do Espírito. E muito menos significa ausência de aflições ou dificuldades. É uma alegria verdadeira, é algo que é gerado pelo próprio Deus em nós. E independe se você tem uma vida muito abençoada, se você passa por lutas ou provas, independe essa alegria, esse gozo. Porque a palavra gozo é algo que tem mais... é mais amplo. Não é uma simples alegria, mas é uma alegria gerada por Deus em nós, que independe de lutas e provas, dificuldades, e não quer dizer que a pessoa que tem esse gozo, essa alegria, ela não passa por aflições. Não, é ter alegria, é sorrir mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades. O apóstolo Pedro, ele falou sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e cheio de glória. Pedro, ele fala sobre esse gozo, essa alegria, que seria um gozo inefável, indescritível, inumerável. É algo que foge do nosso entendimento. Você nunca observou um cristão que passa por lutas e provas, mas tem um sorriso no rosto? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e você não entende. Você fala, meu Deus, esse irmão passa por tanta luta, tanta prova, e sempre está com um sorriso no rosto. É porque o fruto do Espírito, essa virtude que faz parte do fruto do Espírito, gozo, alegria, está nele. Brotou, está aparecendo. Paulo também definiu essa alegria. 2 Coríntios 6, 10. Vamos ler? Paulo diz: como contristados, mas sempre alegres. Paulo fala nesse capítulo sobre perseguição, luta pelo nome de Jesus. E ainda que o que fizessem com ele, contra ele, quisesse gerar uma tristeza, todas aquelas dificuldades, problemas, aflições, perseguições, prisões, não poderiam abafar, não poderiam esconder, não poderiam anular o gozo que Deus, através do seu Espírito, produzia na vida de Paulo. O fruto do Espírito. A virtude chamada alegria ou gozo
Não poderia ser abafado pelas lutas, pelas provas, pelas tribulações ou perseguições. Porque é algo que está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão, está acima de todo tipo de problema. É o gozo, a alegria que o Espírito de Deus produz em nós, fruto do Espírito. A segunda virtude, chamada gozo ou alegria. Irmãos, talvez você esteja se perguntando, bom, Saulo, eu não tenho isso. Eu preciso, eu quero que o fruto do Espírito esteja em mim, apareça, as 9 virtudes do fruto. Como que eu faço? Você precisa ser uma boa árvore. Você precisa produzir bons frutos. Você precisa produzir boas obras. E através das suas boas obras, preparar o teu coração à terra para que Deus produza bons frutos através de você. E tenha certeza que você, produzindo boas obras sinceras diante de Deus, Deus produzirá bons frutos através da sua vida. E tudo isso sendo sincero, verdadeiro, o Espírito de Deus produzirá o fruto dele na sua vida. Deus produzirá o fruto do Espírito. Não sei se as 9 virtudes aparecerão na sua vida. Mas isso só depende de nós. Vamos falar sobre a terceira virtude do fruto? A paz. Eu não sei se conseguiremos falar sobre as 9, mas vamos tentar. Terceira virtude do fruto do Espírito é a paz. E a palavra do Senhor diz que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Então aqui ele está dando um caminho. Como conseguir essa paz? Como adquirir essa paz? Essa virtude do fruto chamado paz. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 119, versículo 165. Salmo de número 119, versículo 165. A palavra do Senhor diz assim: os que amam a tua lei desfrutam de uma grande paz e para eles não há tropeço. Os que amam a lei do Senhor, os que amam a palavra do Senhor, os que praticam, os que guardam, os que zelam pela palavra, pela lei do Senhor, desfrutam de grande paz e neles não há tropeço. Aqui Paulo ele já deixa um pouco mais explícito de como adquirir essa virtude chamada paz. Amando a lei do Senhor, amando a palavra do Senhor, lendo, ouvindo, praticando a lei de Deus, a palavra do Senhor. Vamos ler em Salmo 29, 11. Salmos de número 29, versículo 11. O Senhor dará forças ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Que coisa linda, irmãos. Que palavra forte. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor dará forças ao seu povo e abençoará com paz.
E nós temos o caminho, o que fazer para alcançar essa paz. Imagine o próprio Deus te abençoando com paz. Se Deus te der paz, quem poderá roubá-la? Quem poderá tirá-la? Ninguém. Salmo 37, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Mas os mansos herdarão a terra e se recrearão com abundância de paz. Coisa linda. Coisa boa é ter paz. Existem pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, muitos supostos amigos, mas quando coloca a sua cabeça no travesseiro não tem paz, não dorme em paz, não descansa em paz, não tem essa paz que só Deus pode dar. E essa paz, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, só pode fazer parte da sua vida se ele encontrar espaço e se o Espírito de Deus estiver na sua vida. Salmo 85, versículo 8, continua nos falando sobre essa paz. Escutarei o que falar o Senhor Deus, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não voltem eles outra vez à insensatez. Deus, o versículo está dizendo que Deus falará de paz para o seu povo, para que não voltem atrás, para que não voltem à insensatez. Ele está falando nessa manhã de paz e como adquiri-la através do fruto do Espírito, a virtude chamada paz. Vamos ler a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Porque por nada estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto começa falando sobre a vossa equidade seja notória diante de todos os homens. Perto está o Senhor. O que é equidade? Equidade é você estar satisfeito com o que você tem. Seja pouco, seja médio, seja muitos. Que isso transpareça. Você estar satisfeito com o que você tem, com aquilo que Deus te deu, te proporcionou. E que isso transpareça, que as pessoas possam enxergar, ainda que você tenha pouco, ou nada, ou médio, ou muito. Isso tem que transparecer, é isso que Paulo está dizendo aqui. Por nada estejais inquietos. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graças, agradecimentos. E a paz de Deus. Depois de tomar essas atitudes, está aqui o caminho. Quer paz? A paz de Deus? Faça isso que está escrito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ultrapassa, está além da nossa compreensão, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É essa paz que nós estamos falando. A paz que está inserida no fruto do Espírito. Uma das 9 virtudes do fruto. Vamos falar sobre a próxima? Longanimidade. Próxima virtude do fruto do Espírito? Longanimidade ou ânimo longo. O que seria isso? Vou dar um exemplo, a paciência.
você ser paciente. Uma pessoa que não tem Deus em sua vida, que não é cristão, ele pode ter a paciência, mas não a longanimidade. Porque a longanimidade, ela é a paciência de alguém que foi regenerado por Cristo. A longanimidade ou ânimo longo, ela é a paciência de alguém que teve um encontro com Cristo, que acredita, que reconhece, confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, crê no sacrifício da cruz do Calvário, Cristo morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e um dia voltará para buscar a tua igreja. Longanimidade é a paciência de um cristão, de alguém que crê, que exerce a fé, que acredita e serve ao Senhor. E é difícil, irmãos, tem situação que é complicado. Nem sempre conseguimos. Tem pessoas que têm o dom para tirar você do sério. E Deus permite isso para trabalhar isso em nossas vidas, para aperfeiçoar isso em nossas vidas. E Ele te proporciona isso, para que você adquira, se você não tiver, através de Deus, produzir o fruto do Espírito, essas virtudes, essas 9 virtudes, que se encontram inseridas no fruto do Espírito. E nós estamos falando sobre uma delas, que é a longanimidade, ânimo longo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, intes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo está ensinando ao jovem Timóteo que ele precisa pregar a palavra em todo tempo, redarguir, exortar, repreender, ensinar, corrigir, com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade aqui não é apenas paciência, mas sim a paciência de alguém que foi regenerado por Cristo. E Paulo falou sobre isso, porque sabia que executar a obra de Deus, fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar, exortar, corrigir, não seria fácil e muitos não ouviriam a princípio, por isso que ele deixa registrado. Porque as pessoas não vão querer ouvir, as pessoas não vão querer dar crédito a algumas pessoas, mas ele falou, Timóteo, não desista, faça isso com ânimo longo, você teve um encontro, tenha longanimidade a fazer isso, para fazer isso. Deus está falando conosco nessa manhã. Tenha mais paciência. Você foi regenerado por Cristo. Exerça, execute a longanimidade. Em casa, no trabalho, com seu próximo. Seja mais paciente. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que o autor deixa registrado para nós. Para que vos não façais preguiçosos, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e a paciência herdam a promessa. O autor aos Hebreus
ele linka a fé e a paciência, a longanimidade. Não se façais preguiçosos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência, ou longanimidade, herdaram as promessas. Olha a importância da longanimidade para se alcançar o objetivo, para se crescer, avançar espiritualmente. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Irmãos, vamos falar sobre a próxima virtude? Benignidade. Deus, ele é benigno e mostra a sua benignidade. E o que seria benignidade? Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: ou menosprezas tu as riquezas da tua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que sua benignidade te leva ao arrependimento? Que versículo tremendo, irmãos, que ele não fala só da benignidade. Perceberam? Benignidade, paciência, longanimidade. Paulo falando aos irmãos em Roma, ele fala: vocês estão menosprezando as riquezas da benignidade de Deus, ignorando que a benignidade dele nos leva ao arrependimento, que nada provém de nós, nada vem de nós, mas tudo vem dele através da sua benignidade. O mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Olhe, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade certamente nos que caíram, mas a benignidade de Deus para contigo, se permaneceres em sua benignidade. Aqui está dizendo que se você permanecer naquilo que você sabe que é correto, ouvindo e servindo a Deus, praticando a palavra do Senhor, você estará na benignidade dele e a benignidade dele estará em ti. Vamos ler em Salmo 136. A palavra do Senhor continua falando sobre benignidade. Salmo de número 136 diz assim: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor porque ele é bom. Benignidade está diretamente ligado à bondade de Deus. E aqui nós já falamos sobre o próximo fruto do Espírito. Benignidade e bondade estão diretamente relacionados, e eu vou te explicar. Mas antes, vamos ler aqui Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Que vai mostrar que o nosso Senhor Jesus, ele é benigno. Eles traziam meninos para que os tocasse, e seus discípulos reprovavam aos que os traziam. E vendo isso, Jesus zangou-se e lhes disse: deixem os pequeninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus
através da sua benignidade, ele fala para os discípulos: não façam isso, não impeçam que eles venham até mim. Inclusive, eles são exemplos e bons exemplos a serem seguidos, porque quem não for igual a eles não poderão herdar o reino de Deus. Eu disse para você que a benignidade está diretamente ligada à bondade, porque uma pessoa benigna, ela executa, pratica bondade. Mas nem sempre uma bondade é praticada por alguém benigno. Eu vou repetir. Uma pessoa benigna, ela exerce a bondade, pratica a bondade, tem atos bons. E nem sempre um ato bom, uma bondade feita, é feito por alguém benigno. Vamos dar um exemplo? Um criminoso que pratica crimes. E se por acaso tiver alguém nesse perfil ouvindo essa palavra nessa manhã, Jesus, ele te ama, não te condena e diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem uma obra na tua vida. Mas um exemplo, um criminoso que pratica crimes e no final do ano, com aquele dinheiro dos crimes, ele reúne as crianças em sua comunidade ou na favela e distribui os brinquedos. Talvez um dinheiro vindo do tráfico de drogas ou um dinheiro vindo de um assalto. Distribuir brinquedos para crianças no Natal não se trata de um ato bom? Sim, mas dentro do contexto que eu estou dizendo, diante de Deus, não produz. Não é a bondade do fruto do Espírito uma das virtudes. Por isso que eu digo que a pessoa que é benigna, ela executa boas obras, ela tem boas atitudes. Ela exerce a bondade. E nem sempre uma bondade exercida por alguém benigno. Irmãos, eu vou resumir. Próximo fruto, fidelidade ou fé. Algumas traduções falam fidelidade, outras traduções caracterizam como fé. Mas é mais uma virtude do Espírito. E essa fidelidade está diretamente relacionada à lealdade, sinceridade, ser verdadeiro. Não só com Deus, mas com o seu próximo também. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Paulo fala sobre essa falta de lealdade. Diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? É uma pergunta que Paulo fala aos Gálatas. Por acaso, só porque eu falei a verdade a vocês, eu me fiz inimigo? Porque a verdade dói, porque a verdade está te corrigindo, porque a verdade está indo contra as suas atitudes que não agradam a Deus? Por causa disso, vocês vão se tornar meus inimigos? Isso é falta de lealdade, falta de fidelidade. Porque amigo é aquele que fala a verdade mesmo não te agradando. Esse é o verdadeiro amigo. E aqui mostra a falta de fidelidade, de lealdade dos Gálatas para com Paulo. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também o dizemos, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja anátema ou amaldiçoado. Que Paulo anunciou a verdade para aquele povo. E a partir do momento que aquele povo não guardava, não praticava e aceitava outro evangelho que não seria o verdadeiro anunciado por Paulo, estava demonstrando
falta de fidelidade para com Deus, a palavra do Senhor e Paulo. E nós precisamos ser leais, irmãos, uns aos outros. Pessoas sinceras, verdadeiras. Precisamos ser leais. Gálatas, capítulo 3. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo estava se sentindo traído. Paulo estava sentindo na pele a falta de fidelidade dos Gálatas. Por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha anunciado. E nós não podemos deixar com que isso venha ser praticado por nós. Precisamos ser fiéis, precisamos ser leais, precisamos abrir os nossos corações para que essa virtude do fruto do Espírito esteja inserida em nossos corações e que todos possam identificar que somos leais, temos fidelidade para com a palavra, para com Deus e para com o nosso próximo. Gálatas 5, versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Falta de fidelidade com a palavra de Deus e com o evangelho de Cristo. Irmãos, faltam duas virtudes, eu vou falar bem rápido. Mansidão. Mas uma virtude do fruto do Espírito. A mansidão, ela é o oposto de agressividade, de ser agressivo. Todos nós conhecemos pessoas que são mansas. Você fala, meu Deus, que mansidão. A pessoa pisou no calo, a pessoa fez de tudo para tirar aquela pessoa do eixo, mas ele permanece fiel ali, manso, íntegro. É porque o fruto do Espírito está em sua vida. Essa virtude do fruto, a mansidão, está em sua vida. E Deus nos requer isso. Pratique boas obras para que Deus produza bons frutos através da sua vida e produzindo bons frutos, por ser uma boa árvore, o fruto do Espírito aparecerá na tua vida. As 9 virtudes, talvez não as 9, mas a maioria ou todas, mas isso precisa estar em nós e aparecer. Uma pessoa mansa é uma pessoa, ser uma pessoa gentil, educada, prestativa, um companheiro. Todos nós conhecemos pessoas assim. Essas atitudes andam lado a lado como uma pessoa mansa, que tem esta mansidão, esta virtude. É uma pessoa educada, é uma pessoa que traz paz. Quando você encontra com ela, você se sente bem. Você conversa 30, 40 minutos, 1 hora e passa rápido, porque é uma pessoa que te traz paz, é uma pessoa mansa, uma pessoa que deixou essa virtude do fruto aparecer em sua vida. Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29, a palavra do Senhor diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mais uma vez, o nosso Deus, ele mostra na prática, ele requer, mas ele mostra na prática que ele é assim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. O Senhor Jesus Cristo falando. Sou manso. Leia a parte da crucificação, que ele é perseguido, é obrigado a carregar a cruz, que ele é esbofeteado na cara, cuspiram em seu rosto, zombaram dele, e a mansidão, essa virtude do fruto, estava aflorada, explícita na vida de Jesus. E é isso que Deus pede para nós. 2 Coríntios 10, versículo 1.
2 Coríntios 10. Vamos lá? Entretanto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Paulo está falando, eu peço, eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo sobre esses preceitos, sobre essas virtudes, mansidão, eu peço, eu rogo a vocês. Olha o exemplo aqui. Vamos falar sobre a próxima. Domínio próprio, próxima virtude. Ou temperança, dependendo da tradução da sua Bíblia. O que é isso? É a relação e controle que nós temos com nós mesmos. Temperança ou domínio próprio é a relação ou controle que você tem consigo mesmo. Vamos ler a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 20. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Falamos sobre mansidão e agora estamos falando sobre domínio próprio ou temperança. E estão diretamente relacionadas. Observaram? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você precisa ser temperado, você precisa ter o domínio próprio, não deixar com que a ira venha te guiar, venha tomar as rédeas da tua vida. Porque a ira de Deus, a ira do homem, perdão, não produz a justiça de Deus. Se você der lugar à ira, Deus não pode trabalhar ao seu favor. E Tiago diz: recebam com mansidão a palavras em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Mateus capítulo 5, versículo 13. Estamos caminhando para o final. Mateus 5, 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal da terra. Ele está dizendo que se for insípido, se for muito salgado, ou se for sem sal, se não for temperado, se não tiver a temperança, for equilibrado, nada mais serve para não ser, a não ser para ser pisado pelos homens. Aqui está falando sobre temperança, domínio próprio. Nós somos o sal da terra. E o sal ele serve para temperar, equilibrar. Uma comida com muito sal fica ruim. Uma comida com pouco sal fica ruim também. Tem que ser equilibrado, ter a temperança, ter o domínio próprio. Em Gálatas, que nós lemos, capítulo 5, no final, depois de falar sobre o fruto do Espírito e as suas 9 virtudes, Paulo ele deixa registrado: contra essas coisas não há lei ou condenação. Gálatas 5, 23. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Guardem essa palavra, pratiquem essa palavra. Vamos fazer uma oração para dar o término? Feche seus olhos. Você que tem pedido de oração, o telefone está na tela. Faça o seu pedido de oração. Envie mensagens.
Interaja conosco, dê o testemunho. Vamos orar. Está conosco aqui a irmã Neuza Chagas. Ela diz como é bom aprender. Maravilha, irmã Neuza. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. A irmã Ingrid, a paz do Senhor. Deus abençoe, Ingrid. A irmã Rosa Oliveira, a paz do Senhor. Lá de Campinas, a irmã Claire, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Claire. Irmãos, irmão de Campinas, a irmã Valdirene, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Roselito Oliveira, Deus abençoe. Gabriel Gouveia, glória a Deus. Rome Santos, a paz, meu amado, Deus te abençoe. A irmã Leci, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Muitos irmãos acompanhando. Tem um irmão até de Campinas, que bênção. A palavra do Senhor, ela tem que ser propagada. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos preparar os nossos corações, a nossa terra, Senhor, para que o fruto do Espírito, as suas 9 virtudes, sejam produzidas e apareçam em nossas vidas, Pai. Nos ensina a praticar boas obras, nos ensina a ser boas árvores, para que os bons frutos, através do Senhor, sejam produzidos em nossas vidas, e que através dos bons frutos, o fruto, que é único, indispensável, o fruto do Espírito, com as suas 9 virtudes, esteja e permaneça em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Abençoa a todos nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, às 9 horas da manhã, no programa Palavra que Edifica. Irmão Dilton está conosco também. Pode ser irmão Dilton, irmão Jonas, meu amigo lá do Friburgo. Aguinaldo, paz do Senhor Jesus. Maleci, glória a Deus. Continuem, irmãos, participando, compartilhando, e vamos aprender juntos. Rua Professor Roldão de Barros, número 247, é o endereço da nossa igreja, do Jardim Malha. Temos os cultos presenciais, lembrando de tomar todos os cuidados, estamos mantendo o distanciamento, usando máscara, tem álcool gel para você, os devidos cuidados, segundo o Ministério da Saúde, estão sendo tomados e a palavra do Senhor está sendo pregada. Quarta-feira, a partir das 19h30, e domingo, a partir das 18 horas, o nosso culto presencial, tá bom? E todos os domingos, às 9 horas da manhã, o programa Palavra que Edifica, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Mande o seu pedido de oração pelo telefone que aparece aí na sua tela, e até o próximo domingo. Paz do Senhor Jesus.